medo. O coração dispara. Ai, só os tenho medo. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Isaías, capítulo 59. Vamos ler o verso 1, 2 e 3, mas a gente vai trabalhar no versículo 2, amém? Amém? A minha epígrafe diz assim: pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmuram palavras ímpias. Amém? Só até aqui. E algumas versões diz que, no versículo 2 diz assim. Coloca aí a Almeida, por favor. Verso 2, porque eu vou falar sobre a iniquidade e o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Vou falar aqui, o tema dessa mensagem é o pecado e suas consequências, certo? Então, tudo que nós fazemos de errado, existe uma consequência. Sempre vai ter uma consequência daquilo que a gente fez de errado, da nossa desobediência contra o nosso Deus. Então, o que é iniquidade? Vamos ver aqui o que é iniquidade. O que é iniquidade? É o ato de injustiça, parcialidade ou corrupção. A palavra tem origem do latim iniquitas, que se forma a partir do prefixo de negação, somado a acnos, que significa igual ou justo. Portanto, iniquidade é literalmente aquilo que não é igual, não é justo e não é reto. Então, isso é o significado de iniquidade. O que significa pecado? Na sua essência, o pecado é definido como errar o alvo. Certo? Então, esse é o significado de pecado. É toda ação que contraria os padrões morais e espirituais estabelecidos por Deus. Então, isso é a definição de pecado. É tudo aquilo que nós fazemos que desobedecemos às leis de Deus. Então, o profeta Isaías, inicia o capítulo 59, dizendo que Deus não está com a mão dele impossibilitada de salvar. Não é isso? Nem seu ouvido é surdo para que ele não ouça as nossas orações. Ele não pode ouvir a oração do seu povo, mas como seus pecados nos separam dele, não há resposta às suas orações. Então, por que que os ouvidos de Deus aqui nesse capítulo está falando que ele não está surdo para não ouvir? Mas ele não ouve, por quê? Por conta do nosso pecado, né? Desde o início da fundação do mundo, o povo de Deus, ele tem separado de Deus, ou seja, fazendo coisas erradas, desobedecendo a lei de Deus. Começou no Jardim do Éden até a vida de Cristo, né? Quando Jesus chegou ao mundo e morreu pelos nossos pecados, Deus mandou um Salvador a essa terra, mas mesmo assim o seu povo continua desobedecendo as suas leis, os seus mandamentos.
Então Deus sempre, apesar dele temando um Salvador, mas ele não cogita com o pecado, ele não aceita o pecado na vida do seu povo. Amém? Deus esconde sua face dele, pois as orações parecem carregadas de segundas intenções. Ou seja, as orações desse povo, ele não era de adoração a Deus, não era de engrandecer o nome do Senhor, mas ele sempre tinha outras intenções, ou seja, era para seu proveito próprio. Assim também é no dia de hoje, né? Muitas das vezes a gente se ajoelha para orar, mas em vez de a gente engrandecer o nome do Senhor, em vez de a gente agradecer a Deus, a gente faz o quê? Senhor, faz isso por mim. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. A gente sempre está pedindo e nunca agradecemos. Se Deus responder às nossas orações, amém, beleza, a gente está de bem, feliz da vida. Mas se Deus não responde, a gente faz o quê? Vira as costas para Deus. Se acontecer algo que a gente não gostou, muitas das vezes até Deus corrigindo a nossa vida para que a gente não venha se perder, a gente se afasta de Deus, porque não foi do jeito que a gente queria, não é daquela maneira que a gente quer. A gente quer sempre que Deus faça a nossa vontade e não que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Essa é a verdade. Eu estava lendo aqui o capítulo 58 de Isaías, vou ler só alguns versículos aqui para vocês entenderem como esse povo era desobediente e hoje em dia não é diferente. O versículo 1 diz assim: gritem alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Então é Deus mandando Isaías falar isso para esse povo desobediente e rebelde. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Olha como isso é forte. Isso é Deus mandando Isaías falar para esse povo. Um povo que parece buscar a Deus, um povo que parece querer conhecer os caminhos de Deus, os mandamentos de Deus, mas só que estavam fazendo tudo ao contrário do que Deus mandava. Porque jejuamos, dizem, e não viste. Porque nos humilhamos e não reparastes. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Olha para isso. E exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixas e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Está vendo como esse povo era perverso? Glória a Deus. O nosso Deus, ele não aceita isso. Esse povo perverso fazia essas coisas, jejuavam, oravam, buscavam, mas na prática eles faziam tudo errado. Tudo que não agradava a Deus. Muitas das vezes a gente faz essa mesma coisa. Jejuamos, oramos, buscamos, mas na prática do nosso dia a dia é tudo o contrário do que fazemos na igreja ou que fazemos perante o Senhor. Nosso dia a dia a gente tem que viver de acordo com a palavra do Senhor manda. Se nós somos servos de Deus, se somos povo de Deus, temos que agir conforme a vontade do Senhor. E esse povo era um povo rebelde. Continuando. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É o que o Senhor está perguntando ao povo. É isso que vocês chamam jejum de aceitável ao Senhor? É isso que Deus está perguntando. Será que é isso que eu estou pedindo a vocês para que vocês façam? Olha só como esse povo era rebelde. Isso não é diferente do dia de hoje não, viu gente? O jejum que deseja não é este. Isso é Deus quem está falando. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo,
pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Olha só, isso é Deus perguntando a seu povo. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Glória a Deus. Está vendo que o Senhor quer de nós? Que a gente, quando jejuar, orar ou buscar a face do Senhor, a gente coloque em prática tudo isso. Quando alguém precisar da nossa ajuda, a gente está pronto para ajudar. Não importa quem seja. Sabe por quê? Quem somos nós? Onde que nós somos melhores do que os outros aí fora? Né? Quando alguém precisar de uma vestimenta, a gente tem duas, tem uma ali que não está mal usando, dá. Tem condições ainda de ser usada, dá. Isso é o que o Senhor está pedindo de nós. Está alguém com fome, dá um prato de comida, dá um alimento, né? Isso é o que o Senhor quer de nós, que a gente reparta o que nós temos com os necessitados. E sem passar imposto. Deu, acabou, morreu. Porque quando a gente faz algo para alguém que depois qualquer raivinha, mas eu fiz isso para fulano, eu fiz aquilo, e ele nem agradeceu, isso aí não agrada a Deus não. Fez, esquece. Joga no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. E Deus quer que a gente tenha um coração voltado para Ele, um coração moldado por Ele. Aleluia. Então, vocês quiserem ver mais, né, entender mais, vocês vão lendo aí essa parte de Isaías 58, que é muito interessante. Eu só li uns pedacinhos que é para a gente entender, né, o que Deus estava chamando esse povo. Porque esse povo estava sendo separado de Deus por conta dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém? Então, Isaías mostra a eles os seus pecados para que possam entender porque Deus não atenta para as suas orações. É por isso. E nem sempre Deus, quando não responde a oração, quer dizer que a pessoa está em pecado não, tá, gente? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Porque Jó, você lembra do servo de Deus Jó, né? Jó, ele foi provado, mas não porque ele estava em pecado, mas porque Deus queria mostrar para Satanás, porque Deus já sabia quem era Jó, mas para mostrar para Satanás que Jó era servo dele, tanto tendo como não, tendo abundância como não, tendo saúde como não, como a gente sabe que Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. Ele foi provado por Deus para mostrar a Satanás que Jó era servo de Deus. Então, quando às vezes a oração não é ouvida, não é porque estamos em pecado, mas porque Deus está nos provando. Para lá na frente Ele nos aprovar. Amém? O que a Bíblia diz sobre a separação causada pelo pecado? Essa é uma pergunta. O que a Bíblia mesmo ela responde. A resposta direta é que as iniquidades humanas, por meio do pecado, criam uma distância entre os homens e Deus, como a gente vê no versículo 2, né? Que fala sobre a separação entre o homem e Deus. Este versículo nos mostra que a barreira construída pelo pecado impede a comunhão plena com o Senhor. Então não tem como a gente estar em pecado e ter uma comunhão com Deus. Não tem como. Porque a luz não pode habitar com as trevas. Ou você é luz ou você é treva. Não tem como os dois caminhar juntos. Aqui está tudo claro. Não tem como as trevas habitar aqui no meio. Tem? Não tem, porque está tudo claro. Se apagar, fica tudo escuro, ninguém vê nada, né? A luz sobressai as trevas, mas as trevas não sobressaem contra a luz. Glória a Deus. Este conceito é encontrado em várias passagens da Bíblia, em Romanos, verso 13, aliás, capítulo 13, verso 23 fala, né, dessa separação entre Deus e o homem. Romanos 13, 23.
Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então ninguém consegue chegar a Deus estando em pecado. Existe essa barreira, essa separação. Vamos ver ainda Colossenses 3, o verso 5 e o 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, tudo isso a gente tem que deixar de lado, para que o poder de Deus venha agir em nossas vidas. Vamos ver ainda Romanos 3, o 9 ao 12. Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o homem, ele separado de Deus, ele não faz nada de bom, porque o pecado habita dentro dele, habita dentro de nós. A nossa condição pecaminosa é universal e cria uma divisão natural. Assim, a Escritura nos ensina que, primeiro, o pecado ele é universal. Por que ele é universal? Porque ele abrange todos. Ninguém está fora desse patamar. Ou seja, desde pequenininho, do nascimento, já nascemos com pecado. Porque herdamos de quem? De Adão. Né? Já vem do princípio. Então, todos os homens são pecadores. Nenhum ser humano está isento da condição de pecador, como eu já falei, né? Em Romanos 3, 23 já falou sobre isso, e Romanos 3, 9 também já falou sobre isso. Então, todos, sem exceção, somos pecadores. Pastor, presbítero, obreiro, nós todos nascemos com a natureza pecaminosa dentro de nós. Né? Mas louvado seja Deus que Ele nos resgatou. Né? Então a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus, para que o Senhor continue segurando em nossas mãos, para que a gente tenha comunhão com Ele. Segundo, a separação é real, né? Como a gente viu aqui no texto de Isaías 59, 2. O pecado provoca uma barreira que impede o relacionamento íntimo com Deus. Uma pessoa que está em pecado, ela consegue orar a Deus? Sim ou não? Não tem forças. Ela pode até dizer, mas eu oro. Tem não força para isso não. Uma pessoa que está separada de Deus, está no pecado, ela consegue ler a palavra de Deus? Não consegue. Não consegue porque ela não vai ter força para buscar a Deus. Uma pessoa que está em pecado, ela não vem à igreja. Você pode ver. Uma pessoa quando começa a afastar de Deus, aí você diz assim, mas fulano, vivia tão bem na igreja, vinha nos cultos e tal. Mas assim, por um momento ela começou a se afastar de Deus. Ela vinha para a igreja, mas ela deixou de orar, ela deixou de buscar. E daqui a pouco ela estava no mundo, lá fora. Está na igreja, mas muitas das vezes não está buscando como tem que estar. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí deixando de vir à igreja. Não é porque foi de uma hora para outra, não. É porque já está, há muito tempo. Sem orar, sem buscar, vendo coisas que não são lícitas. Então, o pecado começa a gerar dentro do coração dela. Daqui a pouco, a morte chegou. A morte espiritual. Vamos ver aí. Sim, a separação é real. O pecado provoca uma barreira que impede o relacionamento íntimo com Deus. Vamos ver aí Efésios 2 e verso 12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças,
sem esperança e sem Deus no mundo. Então isso aí fala do quê? De quando estávamos sem Cristo, né? Então havia uma separação. A gente vivia separado das coisas de Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus através de Cristo, né? Louvado seja Deus. E o terceiro ponto diz assim: reconciliação por meio da graça. Louvado seja Deus que Ele mandou Jesus para nos reconciliar com o Pai. Amém? Apenas através do sacrifício de Jesus Cristo é possível superar essa separação. Louvado seja Deus que apesar do pecado fazer separação entre Deus e o homem, Deus mandou o seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Louvado seja Deus. O amor dele foi tão grande por nós que Ele mandou o seu Filho Jesus, como está escrito em João 3,16 e depois 2 Coríntios 5,18. João 3,16 todo mundo já sabe de qual, né? É o texto do servo de Deus, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. E 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus e nós devemos o quê? Reconciliar o povo, né? Buscar e mostrar Jesus para o povo, né? Que estão aí no mundão, para ser reconciliado também. Louvado seja Deus. Porque Ele nos chamou, não foi só para nos salvar não, mas também para mostrar o plano de salvação para as outras pessoas também. Louvado seja Deus. Vou fazer aqui uma conjectura, né? Imaginem uma ponte que conecta duas margens. Quando a ponte está em perfeito estado, o trajeto flui livremente, não é isso? Vocês vêem aqui na BR logo cedo, né? Está ali tudo andando perfeitamente. Mas se acontecer um acidente ali, naquela BR, o caos é grande, não é? Congestionamento, fica tudo parado. E para você chegar no trabalho, na escola, né? Vai ser bem complicado, não é isso? Então imagine essa ponte. Ela está em perfeito estado, fluindo livremente. Mas de repente, a ponte apresenta rachaduras, ou se torna estável, ou se torna, ou seja, não dá para atravessar, né? Assim como as iniquidades corrói nossa relação com Deus, é também essa ligação da ponte. Se ela está em perfeito estado, o tráfego vai fluir bem, vai. Mas se ela corrói alguma coisa, algum defeito, vai parar. Ou seja, vai haver um desligamento. Você não vai poder atravessar. Assim também é o nosso pecado, as nossas iniquidades. Faz essa separação entre nós e Deus. Você pensar aí, né? Você botar aí para pensar, uma pessoa que você conhece, que já esteve na presença do Senhor, né, por algum tempo, por anos, vamos dizer assim, por alguns anos, e hoje está separada de Deus. Como está a vida desta pessoa? Bota aí para pensar. Será que ela está fazendo coisas que agradam a Deus ainda? Como é que está a vida dessa pessoa? Eu conheço várias pessoas que congregaram comigo, junto comigo. Nós participamos de grupos juntos, né? Grupo de mulheres. E hoje está no mundão, bebendo, final de semana na farra. Coisas que desagradam ao Senhor. Do mesmo jeito que a ponte aqui, ela faz essa ligação para que o tráfego flui bem, é a nossa vida com Deus. Se a gente estiver ligado com Deus, a nossa vida caminha bem. Não importa o que aconteça no meio do caminho. Se vem as lutas, se vem as perseguições, não importa. Deus vai nos dar suporte para continuar. Glória seja Deus.
Mas quando a gente se desliga de Deus, o pecado invade nossa vida, tudo desmorona. Tudo desaba. Tem hora que a palavra não vem, gente. Tudo desaba, tudo acaba, né? A vida torna-se um caos. A conexão entre as duas margens é comprometida e por vezes impossibilitada do tráfego. Essa é a realidade espiritual, quando é apresentada nesse capítulo, verso 22, onde o pecado impede que o homem impede que o homem usufrua da presença de Deus. Amém? Então que a gente venha vigiar, que a gente venha buscar ao Senhor verdadeiramente, e que a gente não pare, não olhe para as circunstâncias, né, que vem contra a nossa vida. O apóstolo Paulo, deixa eu lembrar aqui, aliás eu lembrei, coloca aí Romanos 8, e o verso 39. Coloca o 38 primeiro, para a gente entender melhor. A igreja lê, por favor. 1, 2, 3. Conhecido do que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Vocês entenderam aí que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa que nos separa: o pecado. Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, profundidade, ninguém, toda a criação será capaz de nos separar, a não ser o pecado e as nossas iniquidades. Perseguição, fome, né? Nada disso, as circunstâncias da vida não podem nos separar do amor de Deus, a não ser o pecado. E muitas das vezes as pessoas dizem, nada pode nos separar do amor de Deus. Verdade. Nada neste mundo pode nos separar. Mas quando fala em relação à nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, quando se fala de pecado, separa. Existe essa separação. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Enquanto você está ali na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, está tudo bem. Mas quando você se afasta, o pecado lhe derruba, acaba com a sua vida. Amém? Vocês não estão entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. O pecado tem um caráter corrosivo. O que é isso, então? De destruir, de desgastar, de danificar a nossa vida. Ele tem essa função. E sua presença no coração gera uma condição de rebelião e resistência à vontade de Deus. Olha só o que ele faz na nossa vida. Ele tem esse poder de nos destruir, de nos desgastar e danificar tudo aquilo que Deus construiu na nossa vida. Ele tem esse poder. Em Isaías 59, no verso 2, lemos que as iniquidades criam uma divisão entre o homem e Deus. Este versículo reforça a ideia de que o pecado não é somente uma falha moral, né? Mas existe um obstáculo espiritual. Ou seja, não vai atingir só a nossa vida terrena, mas ela vai atingir a nossa vida e vai atingir a nossa vida espiritual principalmente. É por isso que ele luta tanto para nos derrubar. Principalmente aqueles que estão ali fervorosos na presença do Senhor. Ele faz de tudo, o inimigo das nossas almas, para nos derrubar. Porque ele sabe que derrubando a coluna da casa, destrói tudo. Não é? Às vezes tem só um ali buscando. E ele faz de tudo para derrubar.
Porque sabe, se derrubar aquele, o resto vai continuar caindo. Amém? Este versículo reforça a ideia de que o pecado não é somente uma falha moral, mas um obstáculo espiritual que torna impossível a comunhão plena com Deus. Entre os principais motivos pelos quais o pecado fortalece a separação, podemos destacar alguns. Vamos ver aqui. Primeiro, endurecimento do coração. O pecado torna o homem inflexível, rejeitando a correção e o amor divino. Não é que às vezes a gente vai pregar para alguém, a pessoa tem um coração tão duro que não quer ouvir, não dá ouvidos ao que a gente fala, não quer saber. Vamos ver aí o Hebreus 3, o verso 15. Por isso aqui se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês, como na rebelião. Aí fala sobre o povo hebreu que saiu do Egito. Então, que quando Deus fala conosco, né, porque aqui ele não fala só dos ímpios não, viu? Fala conosco também. Porque muitas das vezes a gente está fazendo algo que não está agradando a Deus, e Deus envia os seus servos, principalmente aqui no culto, para nos corrigir. Muitas das vezes é uma palavra dura, né? Como muitos dizem, essa palavra é muito dura, mas é para nos corrigir, para que a gente não venha se perder. Que a gente abra o nosso coração, para que quando a gente ouvir essa palavra, a gente medite. Deus, realmente eu estou fazendo algo de errado contra ti. Me perdoa, pede perdão e segue tua vida buscando a Deus novamente. Amém? Porque Deus não quer que a gente endureça o coração, não. Quer que a gente seja flexível à sua voz. 2. Ilusão de autossuficiência. Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu sou suficiente. Eu não preciso de ninguém. Não existem pessoas assim, né? Por orgulho e engano, o homem se afasta da necessidade de um Salvador. Não tem gente que diz, não preciso de Jesus, não. Eu já tenho tudo, eu sou suficiente, eu não preciso de nada. Né? Vamos ver aí Provérbios 16 e 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho ele sempre derruba as pessoas, né? Aquela pessoa que é orgulhosa, né? Altiva, que olha para você assim de nariz empinado, né? Muitas das vezes acaba caindo, e a queda é grande. 3. Quebra da comunhão espiritual. A persistência em iniquidade impede a comunhão íntima com Deus, exigindo o arrependimento sincero para a restauração. Então, quando isso acontece, né, essa quebra da comunhão espiritual, devemos ter um coração sincero para pedir perdão a Deus, para que a gente possamos, mais uma vez, estar em comunhão com o Senhor. Vamos ver em 1 João 1 e o verso 9, que fala sobre confessar os nossos pecados, né? A igreja lê, por favor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, vocês não jantaram, não foi? No 3, bem bonito, bora, no 3. 1, 2, 3. Se confessarmos Nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todos os dias. Glória a Deus. Tá vendo, Amém. gente, que há esperança? Apesar do pecado querer muitas das vezes nos derrubar, existe esperança para nós. Glória a Deus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar. Aleluia. A separação causada pelo pecado não é só uma barreira impenetrável. Glória a Deus. Existe esperança, viu? Tanto para nós como para os ímpios. Impenetrável. Quando consideramos o caminho da redenção. Quem é o caminho da redenção? Glória a Deus. Dessa forma, o entendimento de Isaías 59:2 deve, vamos prestar atenção aqui, né, gente? Não sei se vão entender. Dessa forma, o entendimento de Isaías 59:2 deve nos conduzir a uma profunda reflexão sobre nossa própria condição espiritual.
reconciliação com Deus. Então, como é que está a nossa vida espiritual? Devemos parar e pensar, né? Refletir sobre a nossa vida. Será que realmente eu estou agradando a Deus? Será que realmente eu estou fazendo o que Deus quer? Estou fazendo a vontade do Senhor? Então a gente tem que parar, né? Analisar como está a nossa vida, né? E ver se realmente a gente precisa de nos reconciliar com Deus novamente, né? A Escritura nos revela que apesar do abismo criado pelo pecado, a reconciliação é possível através do sacrifício de Cristo, possibilitando a união restaurada com Deus. Glória a Jesus. Para entender essa reconciliação, devemos considerar os 3 pontos. Primeiro, arrependimento sincero. Não é aquele arrependimento de um minutinho aqui na igreja. Tem pessoas que ouvem a palavra, né? Aí naquele momento ali, faz o apelo, a pessoa vem aqui na frente, diz que quer aceitar Jesus. Quando sai por aquelas portas, acabou. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Mas não falo só das pessoas que vêm para Jesus pela primeira vez, não, né? Nós também, muitas das vezes, a gente está precisando de um arrependimento sincero na nossa vida. Existem coisas que a gente faz, né, que precisamos nos arrepender, né? Então, precisa urgentemente de um arrependimento sincero. Admitir o erro e buscar o perdão, reconhecendo nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos, porque nós não temos esse poder. Por isso que Jesus veio ao mundo, para nos salvar. Vamos ver aí Atos 3 e 19, depois Salmos 51, 1 ao 5. Atos 3, 19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Nosso Deus, Ele faz assim. Quando a gente se arrepende, Ele apaga o nosso pecado. Agora é Salmo 51, do 1 ao 5. Olha o que o rei Davi fez. Ele teve verdadeiro arrependimento, viu, gente? Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. E o 5. Sei que sou pecador desde que nasci, se desde que minha mãe me concedeu. Coloca o quadro aí, por favor, só para mim dar uma consideraçãozinha aqui.